esse exercício é bom, né, para a gente reter. Quando você vai ler, você já vai com muito mais, digamos assim, pressão para estar atento e memorizando, né? O fato de você conhecer muito do PNL vai te ajudar demais, porque todas as estratégias da leitura dinâmica utilizam o hemisfério direito, e são estratégias de indução inconsciente a novos padrões. Então, putz, é muito legal, sabe? E aí depois eu até quero, né, conhecer um pouco, né, da sua maneira, da sua didática, né, que assim muito bem referenciada por quem te conhece, né, Plínio? Inclusive o Gabriel assim falou muito bem, falou que ele desconhece um especialista tão dedicado como você, tá? E para a gente é uma honra, né, ter você aqui com a gente, né, e vamos dar o nosso melhor aqui também. Plínio, a ideia seria o seguinte, tá? Seria fazer com que o teu inconsciente perceba que a leitura ela precisa ser um pouco além da passividade, ou seja, o de passar os olhos esperando que o autor nos entregue o conteúdo. Então, às vezes, a gente está lendo aqui esperando que o livro é que traga a ideia, e, na verdade, nós é que buscamos. Então, é muito interessante, eu ouço pastores comentando o seguinte, que às vezes eles sentem que as palavras estão pulando do texto. Pastores, evangelistas, né? Então, assim, na verdade, não é que a palavra pula do texto. Eu acredito que exista realmente uma inspiração espiritual, né? Acredito, né? Sou parapsicólogo também, mas o fato é que ele está buscando algo. Né? Às vezes eu ouço frases do tipo, né? Sabe aqueles predicados da neurolinguística? Né? Tipo, Deus vai falar comigo através desse texto. Sim, Né? sim. Ou através da palavra de Deus vai ser revelado, né, para mim o mistério. Então agora eu vou descobrir, né, eu vou conseguir encontrar, né, o que está me deixando ansioso e angustiado. Então, na verdade, o que ele está procurando salta. E na leitura dinâmica a gente direciona para que lado? Né? Existem as perguntas, que em inglês é o 5W e 2H. Você também conhece, tenho certeza. Sim. Né? Então, quando eu estou lendo, eu tenho que me posicionar como um detetive. Então, a leitura, ela é, ao contrário, ela tem que estar ativa ao invés de passiva. Então, o que eu procuro quando vou ler? Por isso que a gente faz uma pré-leitura do livro. O que é a pré-leitura? Quem escreveu, o que diz o título, né? A contracapa, as orelhas. Eu tinha, assim, uma frustração muito grande quando eu pegava vídeos em locadora. Olha só, nem existe mais isso, hein? Tá? Mas vamos colocar aí para ficar mais moderno, quando você vai escolher um filme no Netflix, vai. Então, eu só olhava o nome do filme, se o título era sugestivo, e a arte final da capa, né? E a maioria das vezes eu não gostava do filme. Aí uma pessoa me orientou, né? Falou assim, olha, é que você tem que ver o diretor do filme e os atores, tá? Então, os grandes filmes têm pelo menos um ou dois grandes atores e um bom diretor. Mesmo que o nome do filme seja um nome esquisito, e às vezes a capa não quer dizer muita coisa, mas você tem que ver, né, quem é que está por trás disso aqui. Tá? Então, depois que eu descobri isso, nunca mais o filme podia ser assim, O Caos do Avesso Cinza, que era legal, que eu gostava. Você acertava na qualidade. Eu acertava na qualidade. Então, o livro é muito importante, a diagramação, a formatação. Agora, fora isso, né, por exemplo, Tony Robbins, eu posso pegar cego, né, que eu sei que ele tem uma preocupação extrema em ter qualidade no que ele está colocando no papel. Né? Então, a leitura é a mesma coisa. Então, eu tenho que procurar o quê? Né? O que fala? Quem fala? Quando fala? Né? Como ele fala, os verbos? Né? Então, são 5, né? Quem, onde, quando,
onde e como, e se quiser ainda o porquê. Mas aí você está falando nisso ao ler a capa e contracapa? Não, no texto mesmo. A capa é a pré-leitura. É antes mesmo de começar a ler, saber escolher se o livro vai ser bom para mim. Tá bom. Porque, às vezes, por exemplo, sem querer conflitar uma religião com a outra, mas às vezes você é espírita e o autor é evangélico. Sim, Uma sim, hora sim. vocês vão ter pontos de discordância, de dissonância, Sim. em um determinado momento. Não sei se você esteja preparado, já sabendo disso, e já vá sabendo. Né? Enfim, às vezes você vai pegar um livro, você fala, Às vezes você é médico, discordo, nossa, não tem, né? não tem a ver comigo, E não. é sobre direito do médico, né? Ou seja, legista. E aí o cara nunca não tem ideia de medicina, então ele vai falar de uma forma só com jargão jurídico. Apesar de você ser médico, você não vai entender nada. Uhum. Tá? Mas eu digo assim, quando eu leio a página, né, no caso, eu tinha que ler 10 minutos e explicar 5. Vai mudar essa semana, né? Nós fazíamos um modelo dedutivo. Eu lia 10 e tirava algumas conclusões. Então, o texto falou disso, falou daquilo outro, daquilo outro. Agora, nós vamos fazer um modelo indutivo. Eu vou ler um parágrafo e desse parágrafo eu vou ampliar, eu vou mais do que dizer o que, quem, onde, quando, como e talvez até por quê. Posso colocar o quanto também, se eu quiser. Né? Então, eu vou explicar mais do que apenas estar preocupado. Eu tenho que ligar minha antena procurando tudo quanto é tipo de sujeito, de lugares, de fatos, de verbos, substantivos, adjetivos. Ou seja, isso é o que as pessoas dizem. O texto parece que pulava para o lado de fora, né? Porque a pessoa, na verdade, já estava buscando algo ali. Tá? Então, nós vamos pegar a sua apostila de textos para avaliação e vamos pegar um texto muito curioso, que também é de PNL, talvez você até conheça, vamos ver se ele é inédito. Se for inédito, serve, se não, temos que pegar outro. O texto número 2 da sua apostila. Da apostila de textos para avaliação. Exatamente, chama alimentação. Alimentação, ok. Isso, então no primeiro momento você lia os 10 minutos, acredito aí que 3, 4 páginas, é isso? Por aí. 3, 4 páginas e tentava explicar durante 5 minutos. Você Acho que conseguia falar 4 os 5? páginas, 4 até um pouquinho mais. Tá. Você conseguia falar os 5 minutos? Você marcava no timer? Marcava e ficava falando. Mesmo que se eu tivesse terminado antes, eu ficava buscando mais coisas e lembrava. Mais elementos, é isso. Uhum. Tá, nesse eu vou ler só o primeiro parágrafo. E como disse, além de extrair os elementos, quem, onde, quando, nós vamos tentar explicar, descobrir o que está subjetivo nas entrelinhas. Né? Sabe quando você faz a leitura da pessoa, que você vai em pista de acesso, linguagem corporal, etc., e você acaba lendo coisas que ela não disse? Sim. É a mesma coisa. O autor fala de coisas no texto que não estão escritas. E esse texto é muito bom para a gente perceber isso. Pode ler o primeiro parágrafo. Em voz alta ou tranquilo? Nunca em voz alta, nunca, né? A não ser, claro, se ele estivesse fazendo uma coisa só para analisar o texto, né? Tá bom. Mas a leitura dinâmica, vamos dizer, entre aspas, abomina a leitura com os sons. Você tem que ficar preso ao ritmo da fala. Porque a velocidade da fala vai em 180, 220, e a velocidade dos olhos ultrapassa as 1000 palavras. Tá bom. Legal, só o primeiro parágrafo. Então, ainda não li, vou ler agora, então. Ok. Tá. Tenta explicar o que você leu. O que eu estou entendendo aqui é que, por melhor que seja um carro, por melhor que ele seja a máquina, ele precisa
de uma boa alimentação, ele precisa de um bom combustível. E ele aqui usa né, a imagem, a analogia da gente misturar gasolina com água como um exemplo para qualquer outro tipo de mistura que se for maior, pode comprometer, ao invés de uma gasolina pura, de qualidade, o rendimento de um automóvel. Entendi isso. Isso. Então, você trouxe o texto, você trouxe o parágrafo. Tá. Agora, olha que legal, você ainda falou da metáfora, a linguagem dos deuses, né? Uhum. Então, Jesus usou, Buda usou, Krishna usou, né? Mas, por trás disso aí, olha, aí vem a explicação. Da mesma forma que um carro que chega de 0 a 100 em poucos segundos, tem um desempenho fantástico, né, para ultrapassar, enfim, é um exemplo de carro, né? Ele falou do BMW, né? Mas poderia ser um Mercedes, um Ferrari, ou seja, eu estou trazendo elementos, né? O carro ali, BMW, foi só uma ilustração, como você mesmo disse. Ele quer dizer que eu, muito mais capaz que qualquer automóvel, que qualquer máquina física, preciso me alimentar, preciso estar preocupado com as misturas. Quando você falou de misturas, eu pensei que você ia entrar nas comidas. Ou seja, o que eu venho misturando na minha alimentação, o que eu venho ingerindo para ter a alta potência e o desempenho que eu preciso ter na minha vida. Então, isso não está escrito. Não, mas eu nem achei que você esperava por aí, que eu saísse do contexto. Essa é a Exato. ideia? Mas lembra que eu te falei que tem coisas que não estão escritas? Sim. Da mesma forma que você vê o olho, às vezes a pessoa fez um movimento à direita falando de um fato que ele diz está recordando. Então, se ele está olhando para a direita, ele está criando. Certo. E se ele está olhando para a esquerda, ele está para cima, dizendo que ele fez, provavelmente não é verdade. Está criando, Ele está inventando para você uma história. Então, tem Sim. coisa que a gente pega em PNL que é muito bacana. O que ele está falando não condiz com o que está escondido. E o que está escondido ali? Né? A relação, a metáfora, né, do carro com o ser humano, com a nossa própria alimentação. E o que me induz a fazer isso? O nome do texto. O texto não é sobre veículos e combustíveis. Olha aí, eu nem Sobre lembro do nome do texto, tá vendo? alimentação. Não é legal isso? Agora, olha como é interessante, eu vou até te induzir nesse aspecto. Alimentação, eu nem lembrava do nome do texto, tá vendo? Exato. Então, o segundo parágrafo, ele tem uma relação parecida, mas a pegada é diferente, tá? Então, vamos ler o segundo parágrafo. Ok. Tá. Então, é parecido, mas aí você vai primeiro, claro, trazer os elementos e, à medida do possível, você vai explicar. O explicar é mais do que o memorizar. O explicar é quando eu relaciono o que eu entendi com a minha história, com a minha bagagem e com o que está lá e com o que o autor aparentemente quer me passar por trás da cortina do teatro, né? Dos Isso. bastidores, de background, né? Então ali ele está querendo dizer, né, que se você tem valor, que se você se valoriza, Pô, né, já então pegou na palavra-chave. por que você coloca qualquer tranqueira e não o que há de melhor para o valor que você tem, para o seu Você já rendimento? foi em cima da mosca, então você trouxe da conclusão, agora vamos puxar, baseado em quê que ele quer ensinar isso? Baseado na metáfora do cavalo de $1 milhão, né? Então, se você tem um cavalo de $1 milhão que você quer que renda, que tenha um excelente rendimento, seja na corrida, seja na performance, seja como reprodutor, seja como quer que seja, ele precisa ter super cuidados. Ele precisa ter cuidado de elite. E ao ter Isso. de elite, ele vai performar como tal e vai valer como tal. O Pablo Marçal, ele usa uma palavrinha que eu gosto muito, né? A leitura dinâmica tem códigos. Uhum. Códigos. Então, a gente acabou de virar 2 códigos.
né? O primeiro, com a ferramenta da semana passada. Eu preciso ler e trazer quem, onde, quando, os pressupostos, os axiomas, as impressões, né? Os conceitos que eu acredito que estava lá onde eu li. Uhum. Agora, não. Baseado num parágrafo, vou fazer um parágrafo, explico, aí eu leio o segundo, explico, leio mais um, explico. Durante 10, 15 minutos eu vou fazer, só que parágrafo por parágrafo. Parágrafo por parágrafo, eu leio e explico numa profundidade, numa ampliação maior, né? Exato. Certo. A primeira ela é mais rasa, mais literal, né? Só que, como você mesmo falou no começo aqui, a gente né, fica atento, né? O cérebro fica conectado a buscar e não a receber. Né? E agora, além disso, eu estou preocupado em ler, trazer e criar conexões com o que eu tenho na minha mente. Tá, muito bom, muito bom. Tá? Esses 2 treinamentos dobram ou triplicam a velocidade. Eu devo fazer os 2 ou só esse segundo? Não, somente o segundo agora. Ele é mais sofisticado do que o primeiro. Porque você trazer a literalidade é mais fácil. Né? Mas você conseguir transparecer o porquê das coisas ali, mesmo que você não concorde com ela. Você pode discordar. Uhum. Né? Então, no segundo parágrafo, ele está falando se você se valoriza. No primeiro parágrafo, ele fala se você está comendo o que é necessário para ter alta performance. Uhum. Né? E aí, é claro, o livro que você escolheu para fazer foi qual? Então, eu comecei com um e agora eu mudei para um outro. Mas mais porque eu não estava achando primeiro, porque Okay. enfim, Então, mas a ideia o pegar segundo, o eu estou com mais vontade de ler, porque o segundo é o essencialismo, né? Que eu não tinha lido ainda. Ok. Então, assim, essencialismo. Então, o legal é continuar no mesmo livro. Então, eu lia 10 páginas, pegava um marcador, marcava ali, fechava o livro. No outro dia, eu continuava de onde eu parei, lia mais 10 minutos, marcava ali, explicava. No terceiro dia, isso pode ser feito mais de uma vez por dia. Mas a sugestão é que se faça pelo menos uma, né? Tá, eu vou seguir no essencialismo, no segundo livro, Ok. tá? Então, Porque você vai tá seguir me por onde dando você mais parou. vontade, me dando mais. Eu não estava com ritmo de leitura, viu, James? Não estava, não. Okay. Eu acho que desde que eu fui, desde que eu virei pai, cara, e já tem 10 anos, já tem 10 anos, eu parei de ler. Entendeu? Isso é bacana. Mesmo que você tenha Alzheimer, né? Vai demorar para você perder isso aí tudo, né? Que você já leu. Então, o que acontece? As primeiras memórias que a gente, quando perde o hábito da leitura, são as memórias recentes. Tá? Então, você vai ter dificuldade em pegar informações novas, porque ela circula no hipocampo. As informações antigas, elas se transformam em sinapses e estão no córtex. Então, são 2 tipos de memória. Você já ouviu falar da memória de curto prazo Sim. e a de longo prazo. A de curto prazo é quando você assiste uma aula aqui agora, aí eu vou desligar, né? Aí tem aquela curva do esquecimento de Ebbinghaus, né? Tá? Então, a tendência é perder 50% imediatamente depois, quando eu desligar aqui. Tá? A metade você perde. Então, agora, tem outros fatores que aumentam, né? Agora, quando há uma memória, por exemplo, você foi dormir, aquilo é importante, te impressionou, você vai precisar, né? Então, tem ali itens de sobrevivência. Aí sai do hipocampo, é feito um fenômeno químico, né? Cria-se lá, junto com a mielina, os dendritos, o axônio, aí cria-se a famosa sinapse, ela é encapada, tem um gap, né, para atravessar, usa-se os neurotransmissores, em especial acetilcolina, noradrenalina, etc. Aí ela se transforma em uma memória de longo prazo. Tá? Então, quando a gente tem estresse, problema de demência, essas coisas, a primeira memória que desaparece é a memória de curto prazo. Alguém fala alguma coisa para você aqui agora, e você... Não, e assim, eu vou te ser sincero, a minha memória de curto prazo, ela vem sendo muito ruim. Muito ruim. Isso.
Isso é atribuído a muitos programas mentais abertos. Eu tenho várias preocupações, é como se o meu computador tivesse aberto no Word, no CorelDRAW, no PowerPoint, no Instagram, né? E aí, ao invés de eu fechar as janelas para abrir só uma e trabalhar com o computador só na memória RAM, eu ocupo toda a memória RAM e aí ele funciona lento. Exatamente. Essa é a analogia do Acho que é computador. por isso que eu estou escolhendo o essencialismo. Ótimo. Então, a ideia é justamente você... Tem outro aluno lendo também esse livro aí, está gostando muito. Então, a ideia é você pegar o parágrafo e explicar, tá? Isso simplesmente vai fazer o quê? Vai provocar uma generalização. Você sabe bem o que é, né? Tem a generalização, a distorção e a supressão, né? Ou a eliminação. Eliminação. Toda vez que você lê, o teu cérebro ele tem um código. Ele quer não só memorizar, mas entender. E aí ele passa a fazer automaticamente, mesmo que você não se preocupe em estar executando isso. Tá, vai virar rotina para ele, vai virar um hábito. Vai virar um hábito para o cérebro. Então, ele vai ter um modelo, né, de como você quer que aconteça. E esse modelo é inconsciente. Você faz ele consciente, mas a ficha cai no inconsciente. Certo. Tá? Então, maravilha. Algum questionamento? A ideia é o mesmo livro. Então, assim, repassando. Quanto tempo? 10 a 15 minutos por dia. 10 a 15 minutos, cada parágrafo, por parágrafo, leio o parágrafo e aí explico. Isso. Lê o parágrafo, explico. Aí lê o segundo, explica. Você recomenda até fazer 2 vezes por dia, você recomenda? Eu vou ser bem sincero, eu fazia era 24 horas. Porque eu entendi que não fazia sentido eu continuar a ler do jeito que eu lia, se eu podia ler um livro por dia. Eu estava lendo um livro por semana e achava que estava muito bom, que o brasileiro lê 3 por ano. Eu já li um por semana. Não, eu lia religiosamente 1 até 2, né, dependendo do Não, tempo. 2 não. De 1 até 2 por semana. Durante um ano eu li por semana. Eu lia fanaticamente, né, todos os minutos disponíveis que eu tinha. Dos 17 eu era cientista na UNB, né? Para psicólogo, né? Aos 17 anos. Então eu lia todos os minutos que eu estava acordado, inclusive comendo, se eu fosse passear e a conversa não estivesse boa, eu abria o livro onde eu estivesse. Isso era chato. Então tinha um almoço de família. Eu vi que estava só na televisão, ninguém estava batendo papo, eu vá para abrir o livro. Tá? Só que era 1 ou no máximo 2. Hoje eu leio com muita tranquilidade um livro em 10, 15 minutos. Tá? Então, é um livro... Você é fora da curva, né, cara? Você é, enfim, né? Fanático. Eu sou estereotipado nesse formato aí, dessa ferramenta, que eu gostei demais da ideia, né? Porque a pessoa leva 40 anos para escrever um livro ou mais. Mas e você acaba lendo tanto livro assim, digamos, numa semana, será que você acaba usando isso? Você acaba operacionalizando o conhecimento? Você fica um pouco engessado no modelo, por exemplo, administrativo, né? Então, por exemplo, a pessoa de muitas ideias, ela tem muita dificuldade no operacional. Mas há 5 anos eu tenho feito muitos estudos na parte de business, administração, e tenho voltado mais para poder ampliar a empresa, fazer dinheiro. Eu também estou precisando fazer isso. Porque, né, make money, né? Eu tenho esse o brasileiro interesse fala também. ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro nunca foi ganhar. É make money, é fazer dinheiro. Sim. Né? Então, a diferença é gigante, né, quando a gente analisa isso na sintaxe verbal, né? Uhum. O bom de conversar com você é que você conhece bastante da mente, né, do cérebro, e aí a aula fica rica. Eu não poderia dar essa aula, em hipótese alguma, para uma outra pessoa. Entendeu? Eu só faço um testezinho, ensino básico, entendeu? O mecanismo do exercício, mas você dá para fazer com bastante profundidade, e isso vai enriquecer bastante a nossa mentoria aqui. Que bom. Vamos lá. Mais alguma ideia? Algum ponto? Não, só isso Mas, mesmo. assim, a maioria das pessoas, para ser sincero, ele não consegue fazer todos os dias.
Se você fizer mais de uma vez por dia, é aquela lei do Napoleão Hill, né? A regra de ouro. Você está fazendo mais do que lhe é pago. Uhum. Está fazendo além do mínimo, né? E o resultado é, para cada esforço disciplinado, há múltiplas recompensas. Jim Rohn, né? Uhum. E estamos à disposição. Até o próximo. Boa semana. Você Abraço. também.